povo está alegre. Tem algum vascaíno aí? Não, né? Olha lá. Muito bem, queridos. Os vascaínos também têm vez, né? Amém, queridos. Que bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, embora sabendo que o templo somos nós, né? Já é um chavão às vezes nós dizermos, né, que vamos à casa do Senhor. Essa na verdade é uma linguagem do Antigo Testamento, né? Quando o Senhor, inclusive o salmo que nós vamos ler vai falar sobre isso também, que é o salmo de número 122, salmo de número 122, o salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei teu bem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como eu comecei dizendo, essa concepção de casa do Senhor, ela é exatamente desse período do Antigo Testamento, porque em Jerusalém ficava o templo, e o templo se tornou o centro da adoração, não é? Nos tempos ali de Davi, nos tempos, não só de Davi, mas depois, Davi o tabernáculo, não tinha o templo ainda, né? Mas depois de Salomão, até todo o período de monarquia, até o ano 70, enquanto o templo ficou de pé, ele era aquele lugar para onde todos os povos olhavam e desejavam ir a Jerusalém. E às vezes fica estranho falar isso, porque a gente pensa que está tão distante de nós, mas quantos de nós já não desejamos ir a Jerusalém? Eu desejo ir a Jerusalém. Eu sei que lá nem tem mais o templo, já foi destruído, mas nós sabemos o significado de Jerusalém, a importância histórica de Jerusalém, mas aqui nesse período o templo existia, e lá estavam os sacerdotes, lá estava a arca do Senhor, então havia todo um momento de adoração que era singular. Então era uma alegria quando se convidava alguém para ir na casa do Senhor adorar, sabia? Sabia disso? Sabia? Pois é. Mas hoje nós não temos mais aquele templo, e nem tampouco moramos lá em Jerusalém ou perto de Jerusalém, mas também não precisamos, sabe por quê, Miguel? Porque Jesus vem habitar, sabe onde? Aí, exatamente. Você já entregou a tua vida para Jesus? Já? Você também, Miguel? Então, Jesus já habita aqui dentro de nós. Então eu não preciso mais correr para Jerusalém para adorar o Senhor. Eu posso adorar o Senhor aqui. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui também, está aí também, está aqui também, está em esse lugar é a casa, é a igreja do Senhor? Ele é uma igreja, mas na verdade a igreja somos nós. Amém? Você já pensou se não tem ninguém aqui para adorar? Esse lugar, as cadeiras vão cantar sozinhas? Já pensou se as cadeiras começassem a cantar? Quem quer tocar a bateria lá?
tio Fernando lá no microfone? A cara do tio Fernando, não é? Mas graças a Deus porque nós estamos aqui, Jesus habita em nós. E o que nós vamos fazer hoje é louvar o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Jesus que Ele venha encher o nosso coração de vontade de adorar, porque o salmista também falava isso. Alegra minha alma, né? Louva minha alma ao Senhor. Às vezes a nossa alma não está tão conectada com Deus ao ponto de adorá-lo livremente, mas nós sabemos que a adoração liberta, que quando nós adoramos ao Senhor, até a cura dentro da nossa alma. E por isso o salmista dizia: louva minha alma, louva, porque estás abatida dentro em mim, ó minha alma, ainda louvarei, ainda o louvarei. Então vamos orar ao Senhor, colocando o nosso coração, colocando nossa mente, nossos pensamentos, colocando tudo o que somos diante do Senhor e dizendo: Senhor, nós queremos te adorar nessa hora, nós queremos te adorar, ensina-nos a te adorarmos, Senhor, enche-nos agora com teu Espírito Santo, ó Deus, enche a nossa alma de vontade de adorar, porque isso é o que nós queremos, Senhor. Queremos cantar louvores a Ti, celebrando os Teus feitos, celebrando o Teu poder, celebrando quem Tu és, celebrando a Tua misericórdia nas nossas vidas. Queremos Te adorar, Senhor, queremos Te adorar. Ouve nossas orações, Senhor. Coloca no nosso coração também os motivos pelos quais o Senhor quer que estejamos orando nesta noite, Senhor amado. Por quem Tu queres que estejamos intercedendo nessa noite. Prepara, Senhor, também nossos ouvidos, nossos corações, para, Senhor, recebermos a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada nessa noite. Abençoe cada um daqueles, Senhor, que estão também acompanhando, assistindo, Te adorando também, Senhor, pela internet, Senhor amado, que estão participando dessa celebração, Senhor, nos seus lares, ó Deus, pela internet. Ministra ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus. Mas nós dizemos com liberdade: Senhor, tenha liberdade no nosso meio, passeia neste lugar com liberdade, Senhor Jesus, e recebe a adoração do Teu povo. Esse é o desejo sincero do nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Amém. Teus olhos estão sobre mim.
grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conceder-me amigo fiel, digno em tudo que prometeu, agradável a sua bondade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia. Ele é exaltado neste lugar, amém? O Senhor nosso Deus é exaltado neste lugar, aleluia. Como foi falado aqui, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra, aleluia, glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Só a igreja vai declarar isso agora. Ele é exaltado. Ser exaltado aqui, Senhor. Tua igreja te clama. Te louvamos aqui, Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Te louvamos. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvamos ao teu santo nome, Senhor, essa noite, porque, Senhor, tu és exaltado neste lugar, Pai. Bendizemos a ti, Senhor, e louvamos ao teu nome. Louvemos ao Senhor. Vemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. vemos ao Senhor. Louvemos
Adoremos ao Senhor. Adoremos, adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é nossa alegria, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida em nosso dom de salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Aleluia, obrigado Jesus. Nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia, você pode aplaudir ao nosso Deus, ao nosso Rei. Hosana, Pai, porque tu ressuscitou. Obrigado, Jesus. Aleluia. Céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos clamam santo aos teus pés.
para sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais, Deus. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Totalmente amável, tesouro desejável, e eu procuro. Tu és fogo apaixonado, sou do meu amado, ele é Deus. Sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Aleluia. O que Deus tem sido na tua vida, meu irmão? Eu quero te convidar agora aí no teu lugar, que você possa dar uma palavra de louvor, de agradecimento a Deus aí do seu lugar, pelo que Ele tem feito na sua vida. Seja qual for o motivo que você tem de louvor, que você possa levantar a tua voz aí do seu lugar. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo teu amor, Senhor. Nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelas lutas, porque, Senhor, contigo somos mais que vencedores. Pela minha família, Pai.
Derrama na presença do Senhor, querido. Oh, Meu Deus. Senhor Jesus, Meu Senhor. Tem esse momento com o Senhor agora. Te buscando. te adoramos. Santo, meu Senhor. Santo, meu Senhor. Santo, meu Senhor Jesus. Te adoramos. Aleluia, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por essa paz. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho aqui conosco, Pai. Obrigado, Deus, porque nos mínimos detalhes tu cuida de nós, Pai. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus. Amém, Deus. Poder sentar, queridos. Amém. Sem perder esse espírito de adoração, a gente também queria convidar você com o teu coração alegre, ofertar ao Senhor, trazendo seus dízimos, suas ofertas. Se você não pegou seu envelope, gostaria de ofertar, levanta sua mão que alguém vai estar entregando o envelope até você. Quando você está preparando sua oferta, abre em Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. 13, 14 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos fala da mensagem de como vão conhecer o Senhor Jesus Cristo, se não há quem pregue. Como vão ouvir falar desse Deus poderoso, se não há quem conte as histórias desse Deus. E eu louvo a Deus porque, de alguma forma, a gente está conectado com tudo que está acontecendo. Nós temos desafios na nossa igreja, Deus tem nos levantado nesse tempo para, de fato, se conectar com missões, com levar a palavra do Senhor. E de alguma forma a gente está interligado nessa grande teia santa que o Senhor organiza. A gente, de alguma forma, está conectado, acho que está todo mundo ouvindo falar das coisas lá no Nepal, né? E a gente tem, de alguma forma, está conectado com, a gente recebeu notícias do Felipe, filho do pastor Josué e da irmã Ziro, que está lá envolvido com essa ação, né? A gente tem, Paulo Sérgio passou para mim um áudio de uma mensagem que o próprio Felipe deixou, e a gente achou interessante dividir esse áudio, que é uma mensagem dele que está lá no meio travando no meio do campo lá essa luta, mas é uma mensagem de esperança, né? De pessoas que de fato estão sendo convocadas pelo Senhor. Wesley, ela está pronta aí? Consegue? Pode soltar o áudio aí. E as imagens também. A gente tem algumas fotos do Felipe lá. Pessoal, a gente está saindo com um caminhão aqui com mais 70 sacolas de comida que dá para pelo menos 2 famílias, e com lonas para a galera se abrigar e com cobertas também. O que a gente tem pedido a vocês,
Uma palavra que Deus colocou no meu coração é sobre Atos. Quando os apóstolos eles iam fazer algo especial, eles já tinham o Espírito Santo de Deus, mas existia um mover maior de Espírito Santo na vida deles. Eles eram preenchidos, cheios do Espírito Santo de Deus, sempre que eles iam cumprir trabalhos específicos, ok? E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E aqui a gente está num trabalho específico, um trabalho que não é comum. Então o que a gente tem orado é para que o Espírito Santo nos encha, nos preencha, que a gente seja pleno. E eu peço que vocês sejam o nosso pilar nesse momento que está acontecendo aqui, que vocês sejam o nosso pilar de oração. A gente tem orado sobre isso e a gente precisa da ajuda de vocês em oração, ok? Por favor, se puderem, divulguem esse áudio aí para as pessoas que vocês conhecem, que vocês estejam se mobilizando e orando pela gente. A gente está indo agora para mais 3 lugares nas montanhas, onde muita gente morreu, muita gente tem passado fome, entendeu? E a gente não só quer alcançar eles com comida, alimento aqui, a gente quer alcançar eles com um alimento espiritual mesmo, com a palavra de Deus, e que a gente seja a luz nesses lugares, fale sobre Deus. Para isso a gente precisa que o Espírito Santo nos mova e nos direcione. E a gente está sentindo que as coisas estão meio travadas aqui, algumas coisas não tem, as portas têm se fechado. Então a gente pede que o Senhor flua em nossas vidas para a gente seguir na direção correta e todas as portas se abram. Ok? Obrigado pelas orações e contribuição. Continuem com a gente aí, galera. Um grande abraço. Amém. Apesar de uma palavra, um tom alegre, né? Está no meio, está no olho do furacão. E nós queremos participar também do que a igreja do Senhor está fazendo lá no Nepal, né? E a gente tem 3 formas de fazer isso. Ou você vai, ou você intercede, ou você oferta. Infelizmente a gente pode estar lá com o Felipe, mas a gente pode estar intercedendo e ofertando, né? Então, se você também deseja ofertar para aquilo que está sendo feito lá, levanta a tua mão também, a gente vai entregar um envelope branco, para que de alguma forma a gente possa estar contribuindo e ajudando, indo com o Felipe nesse desafio que o Senhor colocou para esse grupo de brasileiros que está lá, né? Então, se você deseja também ofertar para o pessoal que está trabalhando no Nepal, levanta a sua mão que a gente vai estar entregando envelope branco. Amém? Eu queria chamar o pastor Josué, vem aqui, por favor, para a gente estar orando pelo Felipe e a esposa também. Acho que representando ele e os brasileiros que estão lá, é uma forma da gente, como igreja, estar na brecha por todos os brasileiros que estão, não só brasileiros, né, todos os missionários que estão lá no Nepal trabalhando. Pastor, você ora pelo Felipe e pela turma de brasileiros que está lá. Interessante que ele foi para lá, sequer imaginava que essa tragédia fosse acontecer, né? Foram para trabalhar, para servir, como a nossa vida realmente precisa estar nas mãos do Senhor. Quando eles foram para lá, foram com um desejo muito sincero de servir e ser bênção naquele lugar, estão sendo bênção, mas não imaginavam que com todo esse impacto e com toda essa necessidade que essa nação está hoje precisando das orações da igreja, porque infelizmente muito do recurso que está sendo enviado precisa chegar às mãos de quem tem necessidade. Então é preciso que haja coração ali para que essa distribuição seja feita em nome de Jesus. Esse é o grande desafio, que toda ajuda humanitária que está sendo encaminhada para lá chegue de fato onde tem que chegar. Se nós orarmos, o Senhor continuar se movendo, isso vai acontecer. Amém, queridos? Vamos orar por essa família, né? Estenda as tuas mãos. Pai bendito, nós queremos, ó Deus, nesse momento, como igreja, como corpo, queremos nos fazer ó Pai, com o nosso irmão Josué, com esta casa, Senhor Jesus, que enviaram, Senhor, o seu filho para estar servindo ali no Nepal, e Senhor, sem sequer imaginar que tal fato pudesse ocorrer, pelo menos nesse tempo, naquele lugar, Senhor Jesus. Mas Tu sabes todas as coisas, e graças a Ti, Senhor, muito obrigado. Nós primeiro Te agradecemos, porque Tu tens cuidado do Felipe, tem cuidado dos irmãos que ali estão com ele também, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem guardado esses amados ali, Senhor. Nosso coração se alegra por ver essa manifestação de cuidado da Tua parte. Senhor, eles estão servindo ali, que bom ouvi-los, que bom saber que eles estão fazendo diferença naquele lugar. Pai, nosso coração quer estar ali com eles, ó Deus, e nós nesse momento, como igreja, nós clamamos a Ti, que Tu venhas potencializar
todo o esforço que eles estão fazendo, Senhor, ali no Nepal. Que Tu venhas, ó Deus, multiplicar todo o esforço, todo o empreendimento que eles estão fazendo ali, ó Deus, naquela região onde eles estão, Senhor. Que Tu venhas fazer prosperar a obra das mãos dos Teus filhos naquele lugar, como Ele pediu, Senhor, como eles pediram, abrindo as portas, Senhor amado. Ó Deus, dá-lhes sabedoria para que eles possam falar com as pessoas certas, bater nas portas certas, Senhor, e que essas portas possam se abrir, e que, ó Deus bendito, essa disposição do coração deles de servir e fazer diferença, Senhor Jesus, que eles possam, Senhor amado, fluir, ó Deus, nesse ministério, nesse serviço, para a glória do Teu nome. Pedimos que Tu continues a guardá-los, ó Deus, guardar-lhes a integridade física, guardar-lhes sua saúde, guardar-lhes também a integridade emocional, e que eles possam continuar, ó Deus bendito, fazendo a diferença ali, em nome de Jesus. Abençoe Josué, sua esposa, sua família, Senhor. Aquieta o coração deles também, dá-lhes alegria no espírito, Senhor, a cada momento, porque Tu estás cuidando do Teu filho ali, Senhor amado, como Tu tens cuidado deles aqui também, Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, por ver que o Felipe está bem, e que ele está Te servindo ali. Guarda, ó Deus bendito, guarda a vida dele, e daqueles amados que com ele estão, e que eles continuem fazendo essa diferença, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Amém, amém. Queria chamar o Cláudio aqui. Além do Nepal, a gente também pode estar aqui pertinho, anunciando o Evangelho também, com mais demanda, né? Só vou repetir o que o Bruno falou, né? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, amém? De uma maneira ou de outra, a gente tem se envolvido com trabalhos de missões urbanas também. O Henrique me pediu para falar da Cristolândia, e eu lembrei também da Creche Semente, que alguns irmãos aqui têm trabalhado lá. E, por favor, colaborem, queridos. Eu peço em especial aos líderes e colíderes de célula que lembrem suas células de arrecadar alimentos, né, não perecíveis, medicamentos, roupas. Ele vai semanalmente lá, às quintas-feiras, né? E, como bem o Bruno falou, você tem várias maneiras de participar. Se você puder ir, que você vá, né? Alguns podem ir semanalmente, outros com menos frequência. E não esqueçam de orar, né? Quando eu vejo aqui o casal, né, com o filho no Nepal, chega a me arrepiar, né, porque eu fico imaginando meu filho lá. Que Deus o abençoe e o guarde. E na Cristolândia, os relatos do Henrique, depois vocês conversem com ele ou com o Luca, é uma coisa também temerosa. Dá para se emocionar também. Não balança muito como balançou o Nepal, mas aquelas vidas estão sendo ceifadas, né, pelo inimigo, e aquele momento que eles participam ali, e que recebem alimentos, né, têm a oportunidade de tomar banho e recebem roupas novas, é um momento talvez único na vida deles de se arrependerem e reconhecerem a Jesus como Senhor de suas vidas. E assim também é interessante, vocês sabem, o trabalho lá na Creche Semente. É muito importante, né, você conseguir, de uma forma ou de outra, propiciar aquelas crianças e aos seus pais, né, aquele trabalho tão agradável, né, e tão edificante que é feito com elas, né, elas que muitas vezes não têm condições também de alimentação, além de ser um grande testemunho para os seus pais, aquilo que é feito ali, né, de maneira voluntária, e aqueles poucos professores que ganham ainda menos do que a maioria dos nossos professores que já ganham mal. Tá? Então, por favor, colaborem, não se esqueçam, se o líder esquecer, que você possa lembrá-lo, né, e colaborar semanalmente. E de alguma maneira a gente vai chegar ao Henrique e, assim, maiores informações tomem com ele e com o Luca, que já estiveram lá trabalhando. Amém? Amém. Amém. Vamos.
Você que preparou a sua oferta, feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te glorificar, Senhor, pela oportunidade que temos de ofertar na tua casa, Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa cada um aqui, Senhor, aqueles que puderam ofertar, aqueles que não puderam, Senhor, toca, Senhor, no coração deles também, Senhor, e supre as necessidades, Senhor, das nossas famílias, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Você pode trazer a tua oferta aqui na frente. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia. Queria chamar as crianças aqui na frente. Libera as feras abençoadas. Amém. Amém. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Abençoar nossas crianças. Senhor Deus e Pai, toma aqui, Senhor, cada pequenino no teu altar, Senhor, para que tu possa falar ao coração de cada um deles, Senhor. Grava, Senhor, em seus corações a tua palavra, Senhor, para que não vão pecar contra ti, Senhor, que eles possam crescer nos teus caminhos, Senhor. Abençoa os professores, Senhor, traz revelação da tua palavra nesse tempo para a vida deles também, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, vem aqui, um último aviso, último não, penúltimo. Lucas, já fica aqui do lado para dar o último. No dia 29 de maio, uma sexta-feira, a gente vai ter um jantar para a família aqui. A gente está organizando, a gente conseguiu uma agenda da doutora Rosane. Ela já esteve falando com a gente aqui em algumas vezes, outras oportunidades. Ela tem muito vínculo com o ministério da igreja, já tem trabalhado com algumas famílias, já falou em alguns outros momentos para a igreja. Então vai ser um momento para a família, não é só para casais, e vai ser um jantar de massas. Então a gente vai estar divulgando mais na frente o valor, e a gente vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Nós vamos falar sobre família, com uma pessoa que é da área, uma profissional da área, e ao mesmo tempo, tudo que vai ser arrecadado nesse jantar vai ser para o Alessandro lá no Afeganistão. Então, será sim um jantar cobrado. Então, você pode convidar pessoas também, claro que tem um limite aqui, o espaço físico é apertado, mas a ideia é que a gente possa arrecadar para ofertar para o Alessandro, missionário que está no Afeganistão, e óbvio também tratar de uma área muito importante que é a família, onde Satanás tem investido muito, né? E a gente entende que é momento de falar e orar pela família também. Então a gente vai estar falando sobre família, para a família, e ao mesmo tempo ofertando para o ministério do Alessandro lá no Afeganistão. Amém? Lucão?
Então, meus irmãos, retornamos do retiro. Graças a Deus deu tudo certo. Vou vender meu peixe, vou falar que foi muito bom. Foi bom mesmo. Temos poucos jovens dos que participaram, porque com certeza estão cansados. Porque ontem nós tivemos fechamento com um culto no ar livre, assim, a gente fez aquela fogueira simbólica e fizemos uma dinâmica muito interessante. E teve gente que ficou lá diante da fogueira até umas 3 horas da manhã, se consertando, se convertendo, vai saber o que o coração foi ministrado por Deus. E eu quero agradecer, porque tive ajuda de muita gente. Não adianta, nada disso, numa proporção tão grande, acontece com uma pessoa. Se eu tiver que contar assim do grupo jovem, Davi, Daniel, o Ivan, Thalita, se não tivessem ajudado Karine, não teria acontecido. E eu quero, mais uma vez, pedir a contribuição dos pais. Sábado que vem ao culto jovem, 8 horas da noite. E a gente vai passar os vídeos que a gente fez, passar o relatório e vai ser momento de testemunho de todas as pessoas que... Todas não, porque são 52 pessoas, mas algumas que foram tocadas por Deus vão vir aqui, vão dar o testemunho. Eu quero convidar vocês para estarem aqui. Vamos fazer do culto de sábado, do culto jovem, como se fosse um culto de domingo. Venham todos, não só os pais, porque tem muita coisa boa que aconteceu. E eu tenho certeza, a palavra diz que o testemunho edifica a igreja, e realmente vai ser edificante. Então, vai ter cantina, vai ter uma coisa bem elaborada. Todos estão convidados. Amém? Amém. Oi? 8? 8 horas, 20 horas. Deixa eu falar aqui em cima. Bom, estamos aqui, mais uma vez, para proclamarmos o Evangelho e para falarmos da Palavra de Deus. Amém? Amém? Isso aí. Durma não. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 6. Vamos meditar um pouco sobre esta palavra aqui, que está em João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Amém. Então, João, vamos lá. A palavra do Senhor assim diz: depois disso, Jesus partiu para outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido.
Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que o estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Está orando. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Nos ensina agora, Senhor Deus, mais uma vez a proclamá-la, que haja ensinamento, que haja, Senhor Deus, cura através da tua palavra. Nós cremos que a tua palavra tem esse poder. Assim, nos coloco nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos novamente diante de um texto joanino, onde o apóstolo João vai descrevendo mais um sinal, mais um milagre significativo. Umas 2 semanas atrás nós falamos de um milagre, de um cego que não via, né? O cego normalmente não vê, né? Amém? As pessoas estão atenção. E esse cego de nascença, ele foi curado por Jesus. Foi um milagre que realmente as pessoas ficaram atônitas vendo aquele milagre. E João, ele vai falando nesse livro de 7 milagres ou 7 sinais. E eu vou tratar mais de outro sinal. Está na lista, que corresponde ao 4º milagre, ao quarto sinal do que ele proclama, que ele ensina no seu livro. E este milagre vai mostrando a necessidade do homem pelo pão nosso de cada dia. Falando um pouco sobre a fome do ser humano. Porque todo ser humano tem fome de algo, amém? Todos têm fome. Temos visto aqui as necessidades em Nepal e outros países também, que muitos missionários se encontram, necessidades de alimentação, de subsistência, e nós ficamos assim, pasmados, o que fazer? Diante das necessidades imediatas, e vamos ver aqui Jesus nesse texto, diante de uma necessidade, Jesus vai realizar um grande milagre. E esse milagre vai resolver com poucos recursos nas suas mãos. E em cima desse milagre, eu gostaria de deixar alguns questionamentos. Como você está se sentindo essa noite? Você está com muita fome? Está com pouca fome? Alguém aqui já jantou? Todos já jantaram, não jantaram? Sei que muitos não jantaram. Talvez alguns estejam assim, não estou satisfeito, não estou com fome. Mas o que a palavra vai nos dizer é um outro tipo de fome. E exatamente isso, essa preocupação, quando nós nos encontramos na igreja, é para o sentimento da pessoa, o que nós estamos vendo, o que nós temos comido nos dias de hoje, em relação não só à alimentação física, mas a alimentação ligada às coisas espirituais. Então, essas coisas têm levado muitas pessoas a irem a Jesus, ou irem às igrejas, ou buscarem a Deus através de uma troca. Eles querem um milagre, querem que algo aconteça na sua vida. E eu penso que todos nós buscamos algo para a nossa vida. Você, quando vem à igreja, eu creio que todos aqui, como igreja, nós vemos no sentido de adorar o Senhor, amém? Nós não vemos no sentido de buscar algo para saciar, algo físico ou humano para a nossa vida. Eu creio que tem muitos que vêm, mas eu creio que nós precisamos mudar um pouco essa mentalidade. E a gente, quando ensina as pessoas, sempre ensina as pessoas que quando você convida uma pessoa, ou é um dever nosso como cristãos de convidar as pessoas a terem um encontro com Deus, trazê-las e dizer, olha, você vem comigo para a casa de Deus para você ter um encontro com Deus, para Deus falar com você. Não venha com essa, eu sei que você tem necessidade, mas venha para encontrar Deus, para agradecer a Deus. E o texto assim, ele vai nos relatando, vai nos ensinando que Jesus,
um pouco do contexto histórico. Jesus tinha recebido notícias da morte do seu primo, João Batista. A Bíblia diz que os apóstolos estavam reunidos com Jesus e foram a Jesus e contaram-lhe como tinha acontecido, como João tinha falecido. Jesus estava diante daquela notícia, seus discípulos, e Jesus estava com aquele sentimento, sabendo que o seu primo havia morrido. E nós vemos em João 5:36, diz assim: quando Jesus estava ali naquele local, nós lemos o texto, um capítulo anterior, no verso 5:36, diz assim, Jesus falando sobre quando ficou sabendo a notícia da morte do seu primo, Jesus conversa com seus discípulos e vai falar sobre João Batista, quem foi ele, a importância dele. Diz assim, no capítulo 5:36, mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo dão testemunho de que o Pai me enviou. Então Jesus ele tinha uma ciência, ele estava aqui naquele local, com aquele testemunho, sabendo daquelas dificuldades. E Jesus se retira. A Bíblia diz no capítulo 6 que depois disso, Jesus retirou-se para o outro lado do mar. E quando Jesus se retira para o outro lado do mar, a Bíblia diz que havia muita gente em volta dele. As pessoas procuravam Jesus, queriam se achegar a Jesus, queriam receber algo dele. E eu penso que as pessoas procuram Jesus por diversas maneiras. Naquela época também as pessoas queriam saciar certos desejos da sua vida. Mas eu creio que Jesus estava num momento difícil. Jesus estava num momento de perda. Tinha se afastado, tinha pegado o barco, tinha ido com os seus discípulos. E as pessoas não percebiam como Jesus se encontrava. Eu não sei se você se encontra nesta noite assim, triste, com muitas preocupações, às vezes perdas familiares, às vezes perdas financeiras ou perdas emocionais. E você às vezes se esconde ou vai para algum lugar, quer ouvir algo diferente, quer se esconder. E Jesus estava nesse momento, e nesse momento de sofrimento, nesse momento de uma tranquilidade, as pessoas não o largavam. E Jesus ele tinha sempre uma palavra, tinha sempre algo para dizer no meio daquela situação. Jesus se encontrava naquele monte, com seus discípulos, com aquela preocupação, sabendo da perda do seu primo. Ele diz que uma grande multidão o seguia, e Jesus diz que levanta os olhos e vê uma grande multidão. Além dele ver a multidão que o seguia, ele percebia não só a gente chegando, as pessoas chegando, mas a Bíblia diz que ele tinha compaixão dessas pessoas. E viu que essas pessoas eram como ovelhas desgarradas, sem pastor, perdidas, desesperadas, atrás de uma solução. Jesus nos dá uma grande lição. E eu penso, o que nós temos visto quando enxergamos uma pessoa, quando a pessoa vem a nós e nos
conta alguma coisa, ou às vezes não conta nada, mas apenas se chega a nós, o que nós vemos quando enxergamos as pessoas. Temos nos envolvido a cada dia no nosso egocentrismo, os nossos problemas, elas tomam uma dimensão tão grande que nós ficamos, às vezes, no ostracismo ali, fechados, pensando como resolver esse meu problema, como solucionar certo problema. E esquecemos que existem pessoas que estão sofrendo, pessoas desesperadas, pessoas que não encontram o caminho, pessoas que estão perdidas, e eu fico com o meu problema. E creio que o problema de Jesus não era pouco, a perda de um familiar, com certeza a gente ficaria triste, não é verdade? E creio que Jesus também estava naquele sentimento. Mas ele, quando olhou e viu as necessidades e o tamanho dos problemas que estavam ao seu redor, ele ficou um pouco assim, atônito. E os discípulos também não conseguiram entender, porque aquelas pessoas estavam ali ao redor, pessoas se chegavam, as pessoas estavam chegando, vindo. E Jesus estava ali quieto, ali no monte, com seus discípulos, falando, e as multidões chegavam perto dele. A Bíblia diz que ele ensinava a palavra, ele orientava. O dia foi passando, a noite foi chegando, e o povo não queria ir embora. Queriam estar perto de Jesus, queriam ouvir uma palavra, eles queriam alguma coisa para a vida deles. E quando aquele povo não saiu, os discípulos ficaram preocupados. O que vamos fazer com essa multidão? O Bíblia relata que eram 5.000 pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas não queriam ir embora. Jesus levanta os olhos e vê aquela multidão. E Jesus vai falar com Filipe e faz uma pergunta para Filipe: onde compraremos pão para que comam? Uma pergunta natural, uma pergunta lógica, com certeza. Filipe, ele ficou ali, como vamos saciar tantas pessoas? Filipe, não, mesmo se tivesse 200, que seria um salário, um dia de um salário, um denário seria um dia de salário, seriam 200 dias de salário, não seria suficiente para que todas essas pessoas pudessem alimentar todas essas pessoas. E Jesus novamente questiona os seus discípulos. Diz lá em Mateus também relata, tanto nos outros evangelhos, vai relatando o mesmo fato desse milagre. Jesus fala para os seus discípulos: mas vós mesmos dai-lhe de comer. Imagina Jesus falando com os seus discípulos, a multidão: como nós vamos dar de comer a tanta gente? De que maneira? Como resolver esse problema? Eu não sei se você tem um problema muito grande para resolver, e quando você enxerga o problema, o problema está perto de você, você está vivenciando essa situação, e você não tem como resolver, e você olha para o problema, e a solução é ir no médico, a solução é fazer um empréstimo, a solução é chamar um psicólogo, a solução é fazer isso, é fazer aquilo. Seria uma solução, às vezes, rápida, imediata, o que os nossos olhos podem ver. E Jesus novamente questiona, e está testando os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, dizendo, também relata isso no outro evangelho, ele fala para os seus discípulos, em Marcos 6,38, quantos pães vocês tens? Faz outra pergunta para os seus discípulos, quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm nas mãos para distribuir? Os discípulos, quando Jesus fazia certas perguntas, eles ficavam questionando, nós não temos nada, como vamos alimentar essa multidão? Não temos nada nas mãos. Então Jesus dizia assim, então vão e procurem alguma coisa para que esse povo possa comer.
Então os discípulos, eles saem à procura de alguém que possa solucionar, que possa ter algo, que possa distribuir para essa multidão. Eu creio que se nós estivéssemos nessa situação, junto com Cristo ali naquele local, e a multidão chegando, nós queremos resolver, nós queremos alimentar, nós queremos dar um jeito ao problema, o problema não dá para ser resolvido, e Jesus ainda questiona, não, vocês vão resolver o problema, mas nós não temos condições de resolver esse problema. Então vocês veem se tem alguma coisa, procurem algo que vocês possam solucionar. E os discípulos vão e encontram exatamente André. Disse-lhe André, no verso 8, disse-lhe a André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Vamos ver aqui André, ele vai à procura de uma solução para aquele problema. Ele acha uma criança com seu lanchinho, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Talvez nós encontrássemos alguma coisa pequena, a coisa gigante para resolver, mas André, confiado na palavra do Senhor, que diz: vocês vão e procurem algo, me tragam. André assim achou aquele menino e o trouxe a Jesus, mesmo sabendo nos olhos dele que aqui não daria para resolver o problema. Mas mesmo assim, diante da palavra do Senhor, ele crê e entrega a Jesus. Aqui está o que eu achei no meio da multidão aqui. E o que aconteceu? Jesus pega aquele lanchinho e o milagre acontece. Um pequeno lanchinho, o Senhor pega aquele lanche, o abençoa, divide e manda que eles vão e distribuam aquelas pessoas. E a Bíblia diz que foi distribuído, o milagre aconteceu e todos ficaram satisfeitos. Algo que Jesus nunca tinha feito, a primeira multiplicação, a Bíblia relata, aqui no livro, desse milagre, foi algo extraordinário. E Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos, mostrando a eles algo tremendo, algo que eles nunca vivenciaram, algo que eles nunca passaram. E eu creio que neste milagre Jesus também nos ensina algo muito profundo, algo que nós podemos refletir um pouco sobre o que realmente Jesus significa, o verdadeiro alimento. O povo estava com fome, aquele povo se chega a Jesus com fome, passou o dia todo ouvindo Jesus, não havia comida, estavam longe da cidade, não havia lugar para comprar comida, não havia dinheiro, o lugar era deserto e estavam cansados. Tudo desfavorável, não havia situação de resolver o problema. E eu creio que há situações na nossa vida que nós não encontramos uma direção, não há uma solução para esse problema. Mas Jesus, como ele é uma pessoa paciente, ele vai ensinar e quer ensinar que o verdadeiro alimento para que o homem possa sobreviver, para que o homem possa tirar a sua fome, ele está ensinando aos seus discípulos que ele era o verdadeiro pão. E Jesus nasceu em Belém, cidade do pão. Ele é o pão de Deus, diz em João 6,33, que depois Jesus vai explicar aos seus discípulos o significado da sua vinda, o significado exatamente da multiplicação. Ele fala que ele é o pão de Deus, e lá em João 6,33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele diz que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Ele diz também que ele é o pão dos céus, João 6,50. Este é o pão vivo que desceu dos céus, para que todo aquele que comer não morra. Então Jesus ele começa
Depois de fazer esse milagre, ele vai automaticamente refletindo com os seus discípulos para uma aprendizagem, para que eles possam crescer, para que eles possam entender que o verdadeiro alimento não era um alimento que aquelas pessoas estavam precisando, o alimento físico, o pão físico, mas era um alimento que iria saciar a sua vida como ser humano. Por isso eu iniciei aqui perguntando se estamos com fome. Parece que no nosso dia a dia, nós vamos perdendo a fome, perdendo o desejo de nos alimentarmos da palavra do Senhor. Os desejos têm sido outros, as prioridades têm sido outras, mas Jesus sempre quer nos ensinar que Ele é o verdadeiro alimento para tirar a nossa fome. Jesus estava ensinando os seus discípulos, orientando os seus discípulos e querendo levar isso para aquelas pessoas que estavam buscando apenas ser alimentadas fisicamente. E também ensinar aos seus discípulos que era impossível viver sem fé. Eu pergunto a você, que tipo de fé você tem? É uma fé milagrosa? Uma fé que você vai crer em Jesus se Ele fizer um milagre? Se Ele fizer algo na sua vida, eu vou crer nesse Deus, eu vou seguir esse Deus. Se Deus não me alimentar, não vou crer nesse Deus. Se esse milagre não acontecer, não vou seguir a Deus. Se Deus não me curar, eu não vou seguir a Deus. Se Deus não fizer isso, é o chamado fé milagrosa. Muitos têm vindo a Jesus, têm procurado a igreja por causa dessa fé. Uma fé no milagre, uma fé voltada para os milagres, uma fé que não reconhece o Messias, o libertador, não conhece Jesus como Salvador. Existe também uma fé histórica. Isso é algo que muitos vivem. Conhecem Jesus, frequentam as igrejas, conhecem toda a história de Jesus, mas não conhecem o poder de Jesus. Conhecer Jesus, conhecer a história, não vai levar você a entender o milagre e a cura na sua vida. Jesus estava também mostrando, e nós vemos no texto aqui claramente, que também existe uma fé temporal, uma fé que você precisa de certas necessidades, às vezes interiores ou sentimentais. Você vai passando por certos problemas, ou algum tempo passando por um problema, você busca Jesus, aquele problema é solucionado e você se esquece de Deus. É por um tempo. Eu busco a Deus naquele tempo e depois eu esqueço Deus. Talvez as coisas do nosso dia, ou as situações, a gente acaba ficando mais longe, mais distante, acabamos esquecendo daquele Deus poderoso. Existe também uma fé, eu já falei, uma fé intelectual, é aquele que tem ciência, crê que Ele é poderoso para fazer, ele entende que Deus vai fazer, mas não obedece. A Bíblia diz que o diabo, ele crê e estremece. O diabo também tem fé, só que a fé dele não prospera, não vai avante, porque não obedece. Existe uma fé natural, uma fé que todo ser humano tem. Ele tem convicção que todas as coisas vão dar certo, que o seu casamento vai dar certo, no seu trabalho, esse empreendimento que você está fazendo vai dar certo, que certas doenças são passageiras, que as desilusões, as tristezas, tudo vai passar, que é natural, que nós somos fortes. E aquela fé natural, fé que todo mundo tem, uma fé voltada para aquele momento, para aquela situação. E existe uma fé sobrenatural, ou uma fé salvadora, que Jesus estava tratando no texto. Jesus quer tratar isso com os seus discípulos, quer tratar isso com a multidão. E Jesus, quando ele ensinava, ele dava o ensino, ou fazia um milagre, e depois ele vinha orientando, e Jesus fazia perguntas para os seus discípulos para testá-los. E eu creio que certas perguntas, eu ficava questionando em casa. Se Jesus fizesse essas perguntas, eu vendo aquela multidão, e ele falar para eu resolver esse problema, eu não teria solução para resolver. Sinceramente, se eu estivesse junto com aqueles discípulos, naquela situação, eu olharia para aquelas pessoas e falaria, meu Deus, não tenho direção nenhuma.
Mas Jesus, ele ficava ali. Eu penso que Jesus, naquele monte, ele ficava contemplando os seus discípulos para testar. A Bíblia diz que ele estava testando os seus discípulos, realmente o que estava lá dentro, como eles iam resolver o problema. E eu creio que Jesus, ele fica, às vezes, nós passamos por certas dificuldades, Jesus fica nos testando. Como é que você vai resolver esse problema? O que você vai fazer? Como é que você vai agir? Qual a solução que você vai tomar? Essa fé sobrenatural que Jesus está trazendo, que está ensinando, eu creio que é uma fé, ele pegou uma coisa pequena, e é exatamente isso que eu vou trazer para vocês, é uma fé do tamanho do grão de mostarda, que era exatamente esse lanchinho. Fiquem preocupados, tem fé para todo mundo aqui, amém? A gente vai distribuir fé hoje, e vocês vão sair daqui com muita autoridade. Eu sei que já recebemos essa fé. Eu creio que André, quando ele sai à procura, Jesus falou para que ele fosse à procura de algo para saciar a fome daquelas pessoas, e ele encontra aquele pequeno lanchinho. Eu creio que seja essa fé que Jesus vai nos ensinar, que Jesus vai trazendo, que Jesus vai trabalhando com os seus discípulos ao longo da sua vida aqui na terra. E eu creio que Jesus também quer nos ensinar algo de uma fé poderosa, uma fé que pode mover montanhas, uma fé que pode mover uma amoreira, tirá-la suas raízes e plantá-la no mar, tirar da terra e plantá-la no mar, deslocar um monte e jogá-lo para o outro lado. Uma fé sobrenatural, uma fé que pode mudar a sua história, uma fé que pode mudar as pessoas, que pode transformar. Não é essa fé que nós temos visto, uma fé baseada no milagre, baseada na história, baseada no intelecto. Não, uma fé que pode mudar, como mudou a minha vida, como mudou a minha família, como tem mudado muitas vidas e quer mudar a vida de cada um aqui. E eu queria falar sobre essa fé. Uma fé que as pessoas às vezes não compreendem muito bem o que é essa fé e pensam que muitos não têm fé. Ah, eu não tenho fé. A coisa não acontece na minha vida porque eu não tenho, a minha fé é pequenininha. Aquele irmão acontece porque a fé dele é grande. Eu não tenho visto milagre porque a minha fé, não tenho fé, não estou conseguindo ver as coisas. Não... E vamos entender na palavra de Deus que Jesus vai ensinar aos seus discípulos. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, Jesus vai trazer uma ideia exatamente sobre o grão de mostarda, que é algo que vai mudar a visão dos discípulos. Se você ler aqui, Jesus vai falando, dando algumas parábolas aos seus discípulos. E lá no verso 30 ao verso 32, ele vai falando sobre essa mostarda, esse grão de mostarda, e dando um ensinamento. Diz assim: Jesus está falando com seus discípulos, contando algumas parábolas, e essa última parábola ele vai falando sobre o grão de mostarda. Disse ainda: o que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças, e estende-se por grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Jesus está ensinando aos seus discípulos que a fé é uma lei da semeadura. Eu preciso semear. Muitos querem pegar a fé e guardá-la, achando que podem, só em crer, a coisa acontecer. Mas está falando que você precisa pegar esse pequeno lanchinho, que foi a questão de André trazer aquele garoto, e aplicá-la dentro de uma terra, deixar Deus frutificar, deixar Deus crescer isso aí.
Talvez as pessoas pegam esse grão e não querem semear, querem guardar, achando que o grão, que a fé tem algo extraordinário, no tamanho no grão. Mas o grão, ele só vai crescer, a sua árvore só vai desenvolver quando você a planta. Então, como isso acontece? Como é que essa semeadura, como é que essa fé salvadora vai se processar no cristão? Como é que eu vou crescer essa fé sobrenatural? Primeira coisa para essa lei de semeadura, ela começa exatamente quando eu recebo Jesus no meu coração. Quando eu recebo Jesus no meu coração, é nos dado um grão de mostarda. Amém? Uma dúvida? Quando nós vamos a Jesus, entregamos a nossa vida, reconhecemos que Ele é o Salvador da nossa vida, entendemos que Ele é nosso Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, eu me reconheço como um pecador e me apresento diante de Deus e peço perdão pelos meus pecados. A Bíblia diz aqui: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quando eu vou a Jesus e reconheço Ele na minha vida, eu recebo exatamente o grãozinho da fé. Ah, mas é tão pequeno. Mas esse grãozinho vai fazer toda a diferença na minha história. E então a fé em Jesus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, a Bíblia diz que eu me torno uma pessoa justa. Justa por quê? Porque Jesus era justo, era santo. E eu entrego a minha vida a Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos 5, 1 e 2: portanto, justificados pela fé, teremos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Recebemos isso, recebemos a fé, somos justificados. A Bíblia diz que Deus está irado com aquela pessoa que não se arrepende, que não crê, e nós cremos em Jesus, confessamos Jesus, a ira de Deus é aplacada, a ira de Deus diminui, é extinta, e eu tenho acesso direto com Deus, porque a fé me dá esse acesso. E quando isso acontece, a Bíblia diz também que você recebe também o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é, quem diz que não tem fé, diz aqui, você recebe tudo isso aí: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Recebe a fé. A fé, ela é um presente de Deus. Eu não preciso de nada, Senhor, eu não tenho fé. As coisas não acontecem porque eu tenho perdido a minha fé. O Senhor não está me ouvindo mais, a minha fé é pequena. Você já tem fé. A fé já existe dentro de você, no exato momento que você entrega a sua vida ao Senhor. Quando você entrega, quando você deixa Ele aumentar. Mas vem a pergunta: mas como? Como é que eu devo aumentar essa minha fé? Eu quero aumentar, eu quero ter mais fé, eu quero ser uma pessoa mais dedicada, eu quero ver os milagres, eu quero que Deus me abençoe, eu quero ter visões, eu quero curar, Deus pode me usar. Como eu vou fazer isso? É isso que tem acontecido em muitas igrejas, e as pessoas não têm visto isso, não têm visto o poder de Deus, porque não querem aumentar a sua fé. A Bíblia diz que nós devemos aumentar a nossa fé. Quando nós caminhamos, de lá Paulo em Romanos, nas pisaduras de Jesus, andamos de fé em fé, num crescente. E se você for ler a Bíblia, você vai analisar como é crescer na fé. Alguém tem uma noção de como devemos crescer na fé? Talvez muitos na fé eu preciso orar mais, não é isso? Amém. Tem que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia toda, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Amém. Pode até crescer. Mas Jesus estava falando com os seus discípulos, orientando eles, mostrando para eles que essa fé, ela deve aumentar de maneira que
quando vem problemas, quando vem dificuldades na nossa vida, a nossa fé é aumentada. Você está vivendo algum problema na sua vida? E às vezes, problemas que às vezes você não procura, mas elas chegam, os problemas não batem a porta, elas chegam, sem você esperar, o problema chega. E nós às vezes não entendemos. Por que chegou esse problema? Por que essa dificuldade? Por que eu sou tão perseguido? Por que quando eu tomei uma decisão lá de Jesus, no meu trabalho, na minha sessão, há uma perseguição, as coisas não andam, a família não consigo entender, as coisas estão tão difíceis em casa, eu não estou tendo mais um relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, eu não consigo mais entender o que está acontecendo. E as perseguições começam a chegar. Se você for ler no livro de Hebreus, vamos entender que no capítulo 11, verso 33, diz assim, essa fé vai aumentando de que maneira? Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, torturados, zombaria, espancamentos, correntes, prisões, apedrejamentos, provados, cerrados ao meio, fio de espada, maltratados, andaram vagando pelo deserto, e montes, cavernas e buracos na terra. E diz Paulo também, isto é a prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo que sofreis. Sofrer pelo Evangelho, pagar o preço de ser um cristão, andar na contramão do sistema, com essa fé pequenininha, ela vai aumentando no exato momento, quando começam as coisas vêm acontecendo na tua história, e você vai vencendo de degrau a degrau, ele é um crescente. Como a vida também, a nossa vida, quando nós entramos ao Senhor, o crescimento, ela vai se consolidando. Você vai crescendo diante do Senhor. E quando vem uma prova, quando vem uma dificuldade, quando vem algo que atrapalha, que você não entende, você busca orientação, entrega, como a André entregou aquele lanchinho na mão do Senhor, que era pequenininho. E Jesus fez aquele milagre. Se você está sendo perseguido, se você está proclamando o Evangelho, está vindo coisas contrárias, você não entende o que está acontecendo, creia que a sua fé está aumentando. Sua fé está aumentando. E eu pergunto, então para que todo esse sofrimento, para que a gente passa por tantas coisas? E a Bíblia diz que o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Cada vez que você persiste, toda vez que você glorifica a Deus no teu problema, toda vez que você entende que o Senhor está contigo, toda vez que você reconhece o Senhor na sua história, toda vez que você faz o que Jesus pede, que você obedece, você exerce a sua fé, você deposita aquele grãozinho no Senhor, ele é pequeno, ele não vai fazer nada se você não entregar essa fé aos pés do Senhor. Quando nós entregamos, o milagre acontece. Se você quer ver um milagre na sua vida, quer que Deus abençoe a sua história, a sua família, abençoe a sua geração, abençoe o seu trabalho, entregue o seu lanchinho, ou o que você tem, que você segura, que você acha que não é pouca coisa. É pouco, não tem nada para dar para o Senhor. Eu sou fraco, eu tenho essas dificuldades, mas eu entrego, Senhor. E quando você entrega, Deus te dá em troca algo profundo e algo grande, que você vai abençoar outras vidas. E eu creio e entendo na palavra do Senhor, que o que Jesus estava falando para os seus discípulos, é que eles precisavam alimentar as pessoas. Com o quê? Com a fé do Senhor. Como é que vamos alimentar as pessoas? Eu não tenho nada nas minhas mãos. Eu não tenho nada para dar. Eu não fiz um seminário, eu não tenho conhecimento, eu não sei fazer nada, eu só sei ali, eu só escuto. Jesus fala, vocês
vão alimentar essas pessoas. Jesus falou para os seus discípulos: vão vocês e os alimentem. Eles não entenderam. Mas depois que Jesus foi falando, e depois se você for ler todo o capítulo 6, você vai entender que Jesus vai falando que realmente ele era o pão vivo, o pão que desceu do céu, o pão que nos alimenta, o pão que dá força para a gente lutar, para a gente conseguir alcançar nesta vida. E a Bíblia diz: o que devo fazer então para receber essa fé? Talvez que você veio a esta casa aqui para ouvir a palavra do Senhor, você agora está questionando: que tipo de fé eu tenho? Será que é uma fé natural? Uma fé que acha que tudo é natural, que as coisas acontecem? Você tem fé que quando você entra no ônibus, você não pergunta ao motorista se ele tem habilitação, se não tem, você senta no seu ônibus e vai embora. Você crê que vai chegar ao destino. Isso é uma fé natural. Algo que você pega um avião, você vai perguntar se ele, como é que está, se ele está bem, se não está bem. Você senta ali e vai. Uma fé natural. Ou uma fé que crê apenas na história. Conhece Jesus historicamente, tem uma visão. Ou uma fé do intelecto, do conhecimento. Ou uma fé verdadeira, a fé do Senhor. E eu fico pensando, como é que eu devo receber isso? Você que está aqui talvez não conheça Jesus, a Bíblia diz que, como devo receber? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Esta fé que o Senhor oferece, não está pautada nas obras. Eu preciso fazer isso para ganhar a salvação, eu preciso fazer aquilo, eu preciso aquilo. Não. É um ato de reconhecer, é um ato de entender que o Senhor veio para te dar vida e para te alimentar. E creia que o Senhor, Ele traz as pessoas, e Jesus nos chama, é por uma interferência ou por intermédio do Espírito Santo de Deus. Ninguém vem a Jesus porque, eu quis ir a Jesus, é bom. É algo que você não entende, você chega na casa de Deus: por que eu estou aqui hoje? O que é que eu vim fazer nessa casa? A gente acha que foi naturalmente, eu cheguei aqui, estou sentado aí. Não. Quando nós nos apresentamos, quando nós estamos na casa, é Deus que nos traz. É Deus que quer nos ensinar algo. E quando nós chegamos aqui, quando ouvimos, e quando nós vamos também a certos lugares, Deus nos usa, o Espírito Santo está trabalhando. E essa fé do Senhor, essa fé que nós temos, e começamos a compartilhar, ela vai começar a remover obstáculos na nossa vida, vai conseguir remover as montanhas que você não entende, que nós achamos que precisamos ter fé. Essa fé é uma fé extraordinária, mas essa fé só vai ser extraordinária quando eu deposito essa fé aos pés do Senhor. Eu planto a lei da semeadura. Então, quando eu entendo isso, eu vejo que não há uma pequena... A fé às vezes é pequena, aumenta a minha fé. Talvez a gente vai vendo milagres e as coisas já aconteceram, como aconteceu com os discípulos. Aumenta a nossa fé. Quando Jesus falava com os seus discípulos e falava que eles tinham que perdoar 7 vezes uma pessoa, que tinham que andar com a pessoa, os discípulos ficavam: como isso? Aumenta a minha fé. Então, aumentar a fé também é perdoar, é caminhar com a pessoa, é ter amor pelas pessoas, é exercitar o que Jesus falou na sua palavra. Quando eu faço isso, quando eu exercito, deposito e caminho, a fé vai sendo aumentada. Entende? Então, a fé que Jesus está querendo ensinar, e nós precisamos exercitar, é nós exercitarmos os ensinamentos de Cristo. Quando nós exercitamos os ensinamentos de Cristo e obedecemos a sua palavra, a nossa fé cresce. E quando a nossa fé cresce, as pessoas vão chegar a nós. As pessoas têm chegado a você ou têm se afastado de você? Eu não sei se isso tem acontecido. Mas é uma maneira de você ver se as pessoas têm olhado para você e falado assim: olha, o que aconteceu na sua vida? O que eu posso fazer para ser assim parecido com você? Você tem algo na tua vida que algo diferente da minha.
Então, quando começa a crescer, a Bíblia diz que essa semente, ela vai germinar, ela vai crescer, um arbusto de mais ou menos 1 metro, 2 metros, não é tão grande. E ali nós vamos dar sombra, vamos aninhar os animais e vamos ser uma proteção para outras pessoas. Hoje temos vivido uma fé egoísta. É para nós, eu tenho, eu posso, eu faço, eu piso. Mas o que Jesus estava falando para os seus discípulos e estava orientando aquelas pessoas que a fé poderosa, a fé salvadora era para compartilhar as boas novas. Quando eu faço isso, o milagre acontece. Quando eu faço isso, as montanhas, os problemas saem da minha vida. Entende? Então, quando o texto ele é bem claro, Jesus ele vai retratando e falando para os seus discípulos, e Jesus vai apertando aquelas pessoas. O milagre aconteceu, e Jesus começa a falar o que viria, que ele era o pão da vida, que veio até que eles precisavam, que quem quisesse seguir a Jesus tinha que comer aquele pão. Comer esse pão? Como? Que pão é você? Jesus falou, eu sou o pão. No deserto o pão caiu lá com Moisés, mas agora eu sou o pão vivo. Se você me seguir, se você provar de mim, e se você se alimentar de mim, você vai conhecer. Quando aquelas pessoas perceberam que a coisa era mais difícil que só a coisa física, era uma coisa que tinham que passar, né? Seguir a Jesus e passar por todas as dificuldades que Jesus estava falando, eles foram se afastando. Como muitos, quando a pessoa começa a falar a palavra, ensinando que precisam sofrer, que precisam viver uma vida santa, as pessoas se afastam. Eles não querem. Muitos abandonaram Jesus. E Jesus vai apertando os seus discípulos, falando, vocês também querem ir embora? Vocês querem me seguir? E aí, Pedro, novamente, ele fala, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Pedro teve essa compreensão exata de fé, de reconhecer, de entender que o verdadeiro pão precisava ser comido. E é isso que muitos não querem. Eles querem um Jesus que dê as bênçãos, que forneça as coisas para ele, que faça as coisas acontecer, que os milagres já aconteçam, mas não querem passar, não querem andar com Jesus, querem ficar de lado. Então eu entendo que Jesus, ele traz essa palavra para os seus discípulos e traz para nós também, que nós precisamos exercer a nossa fé, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sei que essa noite você está um pouco cansado, e creio que os afazeres diários e as coisas da nossa vida têm nos deixado um pouco cansados. Parece que nós não temos condições de falar de Jesus para as pessoas. Parece que nós estamos pedindo a alegria da salvação. Temos visto o mundo aí, temos visto as necessidades, mas não temos sentido os problemas, não temos visto as pessoas como Jesus via. E eu desafio hoje a igreja, num ato de fé, não há poder algum no grão de mostarda, mas é no ato de fé de dizer, Jesus, eu quero ver, eu quero crescer na minha fé, eu quero alimentar pessoas, eu quero ser um canal vivo para que eu possa ir às pessoas e possa mostrar a fé salvadora. Não uma fé no Jesus morto, não uma fé de crença, mas uma fé de prática, uma fé que muda, uma fé que cresce, uma fé que nos leva ao Senhor. Se você quer isso, nós temos aqui grãos para todos aqui, podemos pegar aqui um grão e vamos orar esta noite. Desafio você que fique de pé. Pastor Sérgio, eu gostaria que você me ajudasse aqui. Nós vamos distribuir mais um irmão que possa nos ajudar aqui para a gente. Um pouco na mão, assim na mão. Olha, eu creio que todos querem ter fé salvadora, amém? Não sei se você antes não conhece Jesus,
Talvez essa fé agora que você receba seja uma fé natural, que você não entenda. Mas eu desafio você hoje, se você não conhece Jesus, e gostaria de conhecer a Jesus, diz assim: eu quero experimentar essa fé salvadora. Eu reconheço que esse milagre que Jesus fez, não foi um milagre só para multiplicar, mas um milagre para alimentar aquelas pessoas, que as pessoas não quiseram ser alimentadas pelo Senhor. Não é uma comida física, Jesus está oferecendo uma comida espiritual, uma comida que você não vai morrer nunca mais. Que quem crê em Jesus e confessa a Ele aqui na terra, nunca morrerá, viverá eternamente. É essa alimentação que Jesus quer oferecer para você. Então, se você quer conhecer a Jesus, eu desafio você também a pegar esse grão. Nós vamos orar, vamos profetizar que o Senhor possa trazer salvação, porque a salvação é do Senhor. E você pega esse grão e fala: será que eu tenho aplicado esse grão? Será que eu tenho exercido a semeadura? Eu tenho deixado o Senhor ser o meu pastor? Eu tenho realmente alimentado as pessoas com esse pequeno lanchinho? Pense nesse lanchinho, nessa pequena grão de mostarda, como se fosse o lanchinho que você vai dar para as pessoas e vai fazer a multiplicação essa noite. Amém? Pode distribuir. Precisa só de um grãozinho. Se quiser pegar mais de um, também pode pegar. Amém? Não tem nada místico nesse grão. Não fui em Israel ungir, não tem nada de místico, fica tranquilo. Se quiser também levar e quer mostrar também. Se quiser plantar, não sei se isso em casa, quem quiser fazer o teste, mas... Todos têm o grãozinho já. Olha para cima, todo mundo está com o grão na mão? Não perca o grão. Nossa. Amém? Se você está com um problema também na sua vida, a palavra de Deus diz: se tiveres fé como um grão de mostarda. Jesus não falou isso por acaso. Ele falou isso para as pessoas que têm fé. Você tem fé? Você quer exercer sua fé? Então, essa noite nós vamos exercer nossa fé. Todos aqui conhecem Jesus, sabem que Ele pode fazer, Ele faz ainda hoje milagres e maravilhas. E eu creio. Já fez milagre na minha história, na minha vida, na minha família. Eu tenho visto milagres do Senhor. Deus já me livrou de tantas coisas. E eu não posso fechar a minha boca e não declarar isso. Jesus faz milagres. Eu não vou atrás de Jesus porque Ele é milagroso. Eu vou atrás de Jesus porque Ele me salva, porque Ele é meu Salvador. Eu venho à igreja para adorar o Senhor, para glorificá-lo, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso. Então vamos orar então. E se você está realmente com algum problema na sua vida, eu creio que o pior problema do ser humano é quando ele não reconhece Jesus. Você reconhece Jesus na sua história? Reconhece Jesus que está no seu caminho? Se você essa noite não reconhecer Jesus, o problema seu é muito sério. Porque quem não reconhece Jesus, não entrega, ele está perdido. E ele vai sofrer eternamente longe do Senhor. E a pior coisa do ser humano é ficar longe de Deus. Pior coisa da nossa vida é ficar distante de Deus. Então Jesus quer que a gente chegue perto dele. É diante dessa fé, dessa autoridade que Jesus manda e nos ensina. Café pequenininho, que nós não chegamos, o grão ele é miúdo, não dá para ver, mas isso aqui faz uma destruição, nossa faz destruição no inimigo. Ele destrói cadeias, ele destrói situações que você não imagina o que nós podemos fazer com a fé do Senhor. E eu creio que a nossa igreja, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer libertação. Vamos trazer pessoas nessa igreja. Pessoas vão conhecer Jesus através de nós, através desse grãozinho, através dessa fé que depositada no Senhor, plantada no Senhor, milagres vão acontecer. A alegria vai brotar na nossa vida, na nossa família, na nossa existência, através dessa fé salvadora.
Creia nisso. Feche seus olhos agora. Começa a clamar pelo Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. Começa a clamar se algum problema está passando na sua vida. Talvez alguma enfermidade. Talvez algum caso na sua família que está passando. Talvez você não entenda por que tantas dificuldades você tem vivido. Mas o Senhor te convida a plantar isso, a entregar a sua vida, entregar essa fé que é pequena, deixar, não guardar ela, mostrando ela, mas depositando essa fé nas mãos do Senhor. Lança a tua semente aos pés do Senhor, Ele vai fazer milagres e maravilhas. Senhor Deus, nós cremos, Pai. É pelo poder da Tua palavra, que é poderosa. Tua palavra é poderosa, ela pode fazer coisas tremendas, Pai. Nós não somos nada. Nós não entendemos as coisas espirituais. Somos falhos. Nós enxergamos, olhamos esse grãozinho, não achamos nada de... Não tem nada a ver, mas não percebemos as coisas espirituais. Andamos nesse mundo sem uma visão espiritual. Como os discípulos também andavam. Não percebiam, não entendiam. Mas Jesus orientou-os, ensinou-os. E Jesus está ensinando a sua igreja nessa noite. Ó Deus, queremos depositar a nossa fé, a nossa esperança. Queremos ter autoridade, Pai. Queremos abrir nossa boca, Senhor Deus. Queremos remover montes. Queremos remover obstáculos que afetam, que destrói a nossa família, destrói a nossa sociedade. Queremos dizer: o Senhor é poderoso. O Senhor tem poder para fazer coisas tremendas e grandes. E é assim, Senhor Deus, baseado na Tua palavra e crendo nessa fé miraculosa, nessa fé salvadora, essa fé que nos salvou, essa fé que nos leva aos céus, Pai. Que nós queremos agora novamente profetizar isso na nossa vida. Deus, nos usa, Pai. Nos usa para alimentar as pessoas, Pai. Nos usa com essa pequena fé que Tu tem nos dado a proclamar o reino de Deus. Usa a nossa boca, Senhor Deus, que a nossa boca seja um pão, que possa dar pão para as pessoas que estão famintas, que estão morrendo. Ó Deus, nos usa, Pai. Usa a nossa fé. Queremos depositar, queremos que ela cresça, possa crescer mais e mais. Ó Deus, dependemos de Ti e queremos ser usados por Ti. Nos usa, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de vencer pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em pé. Minha vida se revestirá de Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou manter o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá de teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá de teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. A igreja pode se sentar. Nós gostaríamos que aqueles amados que estão nos visitando pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, né? Olha só, hein? Agora fui longe de novo, né? Mas você que está nos visitando, fique em pé no seu lugar. Eu já sei que tem uma vizinha me visitando aqui, né? Que bom, que bom. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Receba o abraço da igreja, né? Os irmãos podem cumprimentá-los. É uma alegria recebê-los. Que a graça do Senhor, a alegria do Senhor esteja sobre vocês, a família de vocês. Amém. Que bom. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Amém. Amém, queridos. Durante a semana nós não temos culto aqui, vocês já sabem, mas nós temos as células. Hoje especificamente deveria ter saído o boletim, mas nós tivemos um problema de comunicação e o boletim não saiu hoje. Então o nosso boletim sairá no próximo final de semana. Nós temos ali alguns boletins do mês passado e nos boletins nós temos as células, os dias em que elas se reúnem, o nome do líder da célula e o telefone para que você possa entrar em contato caso você ainda não esteja participando de uma célula. É um tempo em que nós nos reunimos nos lares para estudarmos a palavra de Deus, orarmos uns com os outros e pelos outros também, tá? Então é o momento de continuarmos crescendo no conhecimento e na comunhão do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, orarmos encerrando essa reunião e pedindo a bênção do Senhor para a nossa semana. E que nós possamos ter uma semana rompendo em fé, mas plantando, né? Sem plantar nós não vamos conseguir colher. Amém? Pai bendito, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus amado, porque nós sabemos que a vida cristã, ela é maravilhosa, porque às vezes aquilo que é pequeno aos nossos olhos, ó Pai, aos Teus olhos, o Senhor faz transbordar, o Senhor faz ser o suficiente para abençoar, para alimentar, ó Deus,
para suprir. Pai amado, que sejamos nós, nessa semana, cada um de nós, instrumentos do Senhor, para suprir, Senhor amado, porque nós sabemos que quando nós nos oferecemos a Ti para sermos esses canais de bênçãos, nós também somos alimentados, nós também somos supridos. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Abre, Senhor, as portas nesta semana da oportunidade, para que possamos, Senhor, Te servir, ó Deus, abençoando a outros. Ser com cada um aqui presente, com cada família aqui representada, aqueles irmãos que não puderam estar, aqueles que assistiram a esta reunião pela internet, abençoa, ó Deus bendito, ministra, supre, Senhor, as necessidades, em um nome de Jesus, e que essa graça maravilhosa que encontramos em Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que esse amor que nos constrange, ó Pai, que essa paz que sobrepuja a toda a paz que esse mundo pode nos dar, e que esse mundo também não pode roubar, permaneça sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas neste lugar, e sobre aqueles que assistem pela internet, em um nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, querido. Dê um abraço no teu irmão e tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só por ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Este aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo,